privilégio poder estar aqui com os irmãos nesta manhã para vermos a palavra de Deus. E temos vindo a estudar, ou vocês têm vindo a estudar, o Evangelho de Marcos, e vamos continuar também a ver esse Evangelho. E o texto que temos para hoje é Marcos 14, os versículos 26 a 52. Marcos 14, e os versículos 26 a 42. Eu vou ler na minha tradução, que é a Almeida Revista e Atualizada. Vocês podem seguir nas vossas. Marcos 14, 26 a 52. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até à morte. Ficai aqui e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando-se, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele que eu beijar é este. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Esta é a passagem para hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pela liberdade que temos de a ler, de a estudar, de a aprender. Agradecemos, Senhor, porque podemos estar reunidos esta manhã para fazer também exatamente isso. Pedimos-te que trabalhes nos nossos corações, que pelo teu Espírito Santo nos reveles aquilo que tens para nos ensinar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como já foi dito aqui, hoje é dia de eleições e eu encorajo-vos também a
quem puder e quem tiver o direito a ir votar. Não vos vou dizer quem é que vocês devem votar. O voto é uma decisão vossa, é secreto, é uma decisão de cada um. Mas eu compreendo que talvez para alguns aqui seja uma decisão difícil de tomar sobre quem é que devem votar. Para mim, definitivamente é. E uma das coisas que às vezes mais me deixa frustrado com as campanhas eleitorais e até com os políticos em geral é a maneira como eles falam. Às vezes há uma certa aparência de arrogância no seu discurso. Eu sou o melhor, eu sou a solução, votem em mim. Eu sei o que é melhor para o país e, portanto, votem em mim. E neste discurso há também uma certa ilusão de controle. Os partidos fazem programas eleitorais e tentam convencer-nos que as suas previsões para o futuro são soluções e estas são quase certezas. Se tu votares em mim, então a economia vai crescer não sei quanto por cento, os salários vão aumentar não sei quanto, a tua qualidade de vida vai melhorar, vai haver mais justiça, vai haver mais equidade. É claro que é bom termos programas eleitorais e termos planos, mas muitas das vezes a forma como isso nos é comunicado é quase como uma certeza inabalável, como se eles conseguissem prever o futuro. Lembro-me em 2007, há 16 anos atrás, na altura o ministro Mário Lino, engenheiro Mário Lino, relativamente ao futuro do aeroporto, ele disse uma frase que ficou bastante famosa, que foi: na margem sul, jamais, jamais. Na margem sul, jamais. 16 anos depois, ainda não temos o aeroporto, mas eu pergunto-me se ele hoje em dia diria a mesma frase com a mesma certeza, na margem sul, jamais. Esta frase ficou bastante famosa com ele, mas na verdade o engenheiro Mário Lino não foi o primeiro a cunhar essa expressão. Há 2000 anos antes, Pedro dizia o mesmo. Neste caso, não em relação ao aeroporto, mas vejamos. Então, no versículo 27, então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: firarei os pastores e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Versículo 29, disse-lhe Pedro: ainda que todos te escandalizem, eu jamais. Jamais. Ainda que todos te escandalizem, eu jamais. Esta atitude não é muito impulsividade, não é muito incomum em Pedro. No capítulo 11, quando Jesus começa a ensinar que ele tem que morrer, Pedro chama-o à parte e repreende-o, à altura em que Jesus tem que lhe dizer: afasta-te de mim, Satanás. No capítulo 9, na transfiguração, aparece Moisés e Elias e Pedro não sabia o que dizer, então ele diz: Jesus, vamos fazer 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e também a gente faz uma para ti. À altura em que vem uma voz do céu e diz: este é o meu filho amado. Já o sábio Salomão dizia que até um tolo pode passar por sábio e inteligente quando fica calado. Talvez Pedro não era muito sábio. Mas não é só Pedro que tem esta atitude. A isto Jesus responde no versículo 30: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência que, se necessário, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E notem o que diz depois: assim disseram todos. Todos os discípulos disseram o mesmo. Todos pensavam que podiam controlar o futuro, que sabiam melhor até do que Jesus. Mas esta atitude não é só uma atitude dos políticos e dos discípulos. Se pensarmos bem, esta também, muitas das vezes, é a nossa atitude. Nós vivemos muitas vezes na ilusão de que nós temos o controle das nossas vidas, na ilusão de que neste mundo é quase tudo causa e efeito. Então, se eu controlar as variáveis A, B e C, então eu vou obter os resultados X, Y e Z.
E então traçamos objetivos e metas para nós mesmos. Se eu estudar X horas por dia, então irei obter boas notas e isso vai levar que depois eu tenha um bom trabalho no futuro. Mas quem é que garante isso? Depois vem a doença, ou o mercado de trabalho fica saturado, e aquilo que parecia quase uma certeza torna-se uma impossibilidade. Ou então se eu conseguir poupar X euros por mês, então eu vou conseguir uma reforma confortável. Depois vêm os filhos, o carro avaria, a inflação é maior do que aquilo que esperávamos, e quando chegamos à reforma talvez percebemos que não temos aquilo que gostaríamos e ambicionávamos. Talvez pensamos, eu sou uma pessoa confiável, eu não falho compromissos, sou uma pessoa de palavra. Falhar compromissos já me é. E depois o relógio avaria mesmo antes daquela reunião importante que nós tínhamos e nós falhamos a reunião. Ou perdemos o emprego e não conseguimos manter o nosso compromisso que temos com o banco. No fundo, nós não somos muito diferentes dos nossos políticos, nem de Pedro, nem dos discípulos. E se calhar no lugar deles teríamos feito a mesma coisa. Nós vivemos sobre a ilusão de que podemos ter controle. E o que é que Jesus diz sobre isso? Bem, inicialmente ele responde a Pedro, mas parece que Pedro não o ouve, porque no versículo 31 ele continua a insistir com mais veemência. Mas é interessante, Jesus depois disso ele não responde diretamente a essa questão, mas ele responde indiretamente. E a forma como ele responde é rendendo a ele mesmo o controle das coisas. Se virmos no versículo 32, então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: "Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar." Levando consigo a Pedro e Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: "A minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai." Então, eu acho bastante interessante esta atitude de Jesus. Ele tinha acabado de dizer dos discípulos: vocês vão todos cair. A minha tradução diz escandalizar, mas a palavra escandalizar tem um significado ligeiramente diferente naquela altura. Esta ideia de vocês vão falhar, vocês vão cair. Ele sabia que os discípulos iam falhar, que eles iam cair. E agora, quando ele está profundamente angustiado, quando ele sabe que a hora da sua prisão está a chegar, o que é que ele põe a vigiar? É exatamente aqueles que ele sabia que iam falhar. Talvez, não sei como é que vocês veem isso nas vossas vidas. Eu normalmente sou uma pessoa um pouco perfeccionista, então às vezes sinto difícil de abdicar o controlo quando eu sei que os outros não são bons, quando eu sei que eles não são competentes. Talvez nos estudos é difícil quando estamos num trabalho de grupo e já sei que se eu deixar esta parte do trabalho àquele estudante, àquele meu colega, então nada vai ser feito, não vai sair nada de jeito. Então a minha tentação é agarrar o controle e eu faço tudo. É melhor não confiar nele. Talvez no trabalho tenhamos uma atitude semelhante. Na igreja podemos às vezes estar descontentes com a liderança e não somos capazes de confiar nos nossos líderes. Ou muitas das vezes os líderes também não são capazes de abdicar de alguma liderança em prol do crescimento da igreja. Mas Jesus faz isso, ele confia, ele delega, ele rende a sua autoridade primeiramente aos discípulos. Não faz isso só uma vez, ele volta a fazer isso outra vez depois deles falharem. Porque no versículo 37, Jesus volta e, dormindo, disse a Pedro: "Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação." E depois no versículo 29, retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. 40, voltando, achou-os outra vez dormindo, que os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: "Ainda dormis e repousais." Então,
Jesus, ele sabe que os discípulos vão falhar, sabe que eles não são capazes, e mesmo assim ele rende parte do controle de vigiar a eles. Mas talvez a atitude ainda mais impressionante de Jesus, e talvez a razão também porque ele foi capaz de render o controle do vigiar aos discípulos, é porque Jesus rende o controle ao Pai. E vemos isso no versículo 36, na oração de Jesus. E leiamos a oração de Jesus. Versículo 36. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Abba, Pai. Jesus começa com estas palavras. A expressão Abba significa, é uma expressão no aramaico que significa paizinho, ou papá, ou querido pai. E se revela esta relação íntima entre Jesus e o seu pai. Não é uma relação só de Jesus para o Pai, também é uma relação íntima de amor do Pai para com Jesus. E vemos isso em Marcos, há duas instâncias, logo no início, quando vem uma voz do céu e diz: Este é o meu filho amado. E no capítulo 9, outra vez, há uma voz outra vez do céu e diz: Este é o meu filho amado. Há uma relação íntima entre o pai e o filho. Há também aqui uma relação de autoridade. Jesus reconhece a Deus como sendo o Pai. E ele depois diz: tudo te é possível. Ele também reconhece a soberania de Deus. Ele reconhece a soberania do seu Pai. Todos nós, quando somos crianças, há sempre aquele momento na nossa vida em que achamos que o nosso pai é o maior, que ele é o herói, ele é o melhor condutor, ele nunca falha. Eu penso que é comum a todos nós, pelo menos foi assim comigo. Depois crescemos e aprendemos que os nossos pais têm falhas, e depois já há uma altura que é exatamente o contrário. O nosso pai é o pior, é o mais cota, é o mais chato. Mas aqui Jesus não é uma criança. Ele reconhece que o seu pai é o maior, é o mais forte. Mas é porque ele o é. Ele reconhece a soberania de Deus. Tudo é possível para Deus. E ele diz também a seguir: passa de mim este cálice, ou afasta de mim este cálice. Este é o pedido de Jesus a Deus. Jesus sabe que a sua morte está a vir, está a chegar. Ele está profundamente angustiado. No versículo 32 ele diz que ele sentiu-se tomado de pavor e angústia. E esta expressão, o cálice, é uma linguagem que vem do Antigo Testamento e que os profetas muitas das vezes falam do cálice como sendo o copo onde Deus coloca a sua ira. E Jesus reconhece, ele compreende isso, ele compreende a profundidade da sua morte. É algo único e é uma janela única também aqui vemos aqui para o coração de Jesus. É único também na questão de que talvez não seja muito comum este tipo de atitude de Jesus. Há 2 semanas atrás vocês estiveram a ver Marcos capítulo 4, que é a parábola do semeador, e depois, logo a seguir a essa parábola, vem o episódio da tempestade, não é? Enquanto está na tempestade, os discípulos estavam todos apavorados porque iam morrer. E o que é que Jesus estava a fazer? Estava a dormir, estava com paz, não é? Porque ele sabia que ainda não era a hora dele, mas ele agora sabe que a hora está aqui, a hora chegou. Ele compreende a profundidade da morte. E na morte, ele compreende também a profundidade e a dor disso. Não só por causa da morte em si, mas por causa do abandonamento que ele vai experimentar. Ele vai ser abandonado primeiro pelos discípulos. Ele já tinha dito que eles todos lhes vão abandonar. Mas, acima de tudo, ele vai ser abandonado pelo Pai. É na cruz que a ira de Deus
irá ser despejada injustamente sobre o seu filho. É na cruz que Jesus irá dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele compreende perfeitamente o que o esperava, pois é a morte que detém o salário do pecado, do julgamento de Deus que nos era que era dado, seria para nós. É na morte que ele vai ser abandonado pelo Pai. E aqui então no jardim do Getsemane temos esta visão e esta janela para a angústia e luta pessoal de Jesus com a morte, compreendendo perfeitamente a ira de Deus que está prestes a cair sobre ele. É a ira de Deus que nos era devida. E então aqui ele faz este pedido. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele faz este pedido: passa de mim este cálice. E quem é o pai que não quer o melhor para o seu filho? Principalmente o pai que tem todo o poder. Quem é o pai que não responde positivamente a este pedido? Mas Jesus não fica aqui na sua oração e no seu pedido. Ele continua. Ele diz: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Contudo. Uma palavra pequena, contudo, mas tão importante. Muda tudo completamente. Contudo, é uma palavra muito importante. Então, Jesus é aquele que tem esta relação íntima com o Pai. E o Pai ama o Filho ama o Pai. Jesus reconhece a soberania de Deus. Ele pede livramento ao seu Pai. Contudo, isto é, acima de tudo, Jesus rende o seu controle à vontade do Pai. Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele procurava servir o Pai acima de ele mesmo. Ele também procurava salvar os outros acima dele mesmo. Maior verdade não há quando no dia seguinte Jesus, perante a cruz, é zombado e os outros dizem: salvou outros e não pode salvar-se a si mesmo. É exatamente, é uma ironia, mas é exatamente para salvar os outros que Jesus não se salva a si mesmo. Porque se Jesus se salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar os outros. Então, enquanto ele expressa ao Pai o seu desejo de não morrer, ele expressa também que, acima de tudo, o seu desejo é fazer a vontade do Pai. Ele rende o seu controle, ele rende a sua vida à vontade do Pai. Então vemos aqui duas perspectivas. A perspectiva dos discípulos, ou a atitude dos discípulos que pensam estar no controle, que acham que a sua palavra é mais importante e tem mais controle do que a palavra de Jesus. E temos aqui Jesus que sabe todas as coisas e mesmo assim ele rende o seu controle ao Pai. Então qual é a realidade destas duas atitudes, destes dois tipos de controle? E vemos isso nos versículos seguintes. Então os discípulos, vamos ver o que acontece. Então nos versículos 43. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor, isto é Judas, tinha-lhes dado esta senha: aquele que eu beijar, e esse prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Deixando-o, todos fugiram. Nos versículos antes,
no versículo 31, Pedro tinha dito, eu não te vou negar, e assim disseram todos. E agora, só uns versículos mais tarde, umas horas mais tarde, todos fugiram. Todos aqueles que disseram que não, nós vamos estar contigo, Jesus, nós não te vamos abandonar, nós vamos estar ao teu lado. Todos fugiram. Quando chegou o momento da realidade, quando chegou o momento da tensão, todos falharam. Falharam o seu controle. Pensavam que tinham o controle, que seriam capazes, mas falharam. E Jesus, o que é que acontece? Então, Jesus é preso. Talvez podemos perguntar, será que o Pai não ouviu a oração de Jesus? Hebreus capítulo 5, e versículos 7 a 8, eu vou ler na minha tradução, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, Deus ouviu o filho. Deus ouviu o filho. E é exatamente porque ele ouviu o filho, porque o filho rende a sua autoridade ao pai, que ele é morto. Talvez podemos perguntar, mas porquê é que Deus permite então que o seu filho amado, aquele a quem ele ama, aquele a quem ele se satisfaz se comprar, seja preso e depois mais tarde morto? E faz-me pensar naquele versículo que talvez é o versículo mais conhecido na Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Qual é a palavra mais importante neste versículo? Será que é Deus? Amor? O mundo? Único? Filho? Para todo aquele crer? Não morrer? Vida eterna? São todas importantes. Todas estas palavras são importantes. Mas eu penso que, para mim, aquela que tem mais significância é a expressão de tal maneira. De tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou-nos de tal maneira que Ele não poupou o seu Filho. Ele rejeitou o pedido angustiante do seu Filho que Ele amava. Ele deu-nos o seu único Filho. Talvez, não sei, talvez algum de vocês esteja aqui e ainda não conhece este Jesus. E deixa-me convidar-te a poderes conhecê-lo. Jesus não morreu porque lhe apetecia. Ele estava angustiado ao ponto de morte. Jesus não só estava angustiado, ele sabia que a sua morte estava a chegar. Ele estava ciente do dia e da hora. Jesus tinha perfeita noção do que significava morrer, do impacto que isso iria ter para ele. Ele compreendia perfeitamente o peso que ele iria levar sobre os seus ombros, o peso do nosso pecado. Jesus tinha a possibilidade de fugir. Ele tinha a possibilidade de evitar a cruz. Ele tinha a possibilidade de pedir ao seu Pai que o salvasse, que o viesse a socorrer. Mas contudo, ele entrega-se à vontade do Pai. Contudo, ele aceita a separação de Deus por amor a nós, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Deus. E Deus amou-nos de tal maneira que Ele dá o seu Filho único para morrer por nós. O Pai perfeito derrama sobre o seu Filho o copo da ira da nossa desobediência, por amor de nós. Não ignores o sacrifício de Jesus por ti. Talvez estejas aqui hoje e já tenhas compreendido essa mensagem.
Então deixa-me perguntar-te, quem é que tem o controle da tua vida? Será que estás disposto a render o controle da tua vida a Deus? Será que estás disposto a aceitar que Deus controla a tua vida? Será que estás disposto a dizer com convicção na tua oração: contudo, seja feita a tua vontade. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ou será que a tua atitude é mais Deus no controle? Jamais. Eu quero que percebas a profundidade disto. A profundidade de considerares sequer entregar o controle da tua vida a Deus. Deus o Pai, aquele que tem todo o poder, aquele que nada está fora do seu controle, o Pai que ama o Filho, quando o Filho lhe dá o controle da sua vida para as suas mãos, o que é que o Pai faz? E quando ele diz, seja feita a tua vontade, o que é que o Pai faz? Ele envia-o para morrer. Será que estás disposto a entregar a Deus o mesmo tipo de controle? Até que ponto estás disposto a entregar o controle da tua vida, do teu futuro, o controle das tuas finanças, o controle do teu tempo, o controle da tua saúde, o controle dos teus filhos, o controle da tua família, o controle da vida e o controle da morte? Nos versículos antes, ou uns capítulos antes, em Marcos 8:35, Jesus diz: pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Nós vivemos na ilusão de que podemos controlar a nossa vida, que temos o controle, mas nós falhamos. E esta ilusão de controle não passa disso, de uma ilusão. O melhor controle que podemos ter é rendermos o comando da nossa vida a Deus. Não digas a Deus jamais, mas, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. É isso que eu trago para nós hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos porque tu és um Deus de amor. E tu provaste o teu amor para conosco, ao enviares o teu Filho para morrer por nós. Quão grande amor! Que maneira de nos amar! E obrigado, Senhor, profundamente, por esse amor por nós. Obrigado, Senhor, pela vida de Jesus, pelo exemplo que Ele nos dá. Está disposto a entregar o controle de tudo, até da sua vida e da sua morte, a Ti. Ajuda-nos, Senhor, no dia a dia, a termos também essa atitude. Que seja feita a Tua vontade na nossa vida e não a nossa. Que estejamos dispostos, Senhor, a entregar todas as partes da nossa vida, a confiar em Ti perfeitamente. Sabemos que Tu nos amas de tal maneira. E isso é um privilégio. E é a forma pela qual nós podemos ter confiança e fé de que Tu cuidas de nós. E em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.